Eu sou Emily Barberino, psicóloga e treinadora mental. Eu tô aqui com o desejo puro e sincero de tornar você e esse mundo melhor. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é pra você. Eu hoje resolvi falar com vocês sobre como nós podemos influenciar o ambiente, as pessoas e, quem sabe, o mundo em que vivemos. Sim, nós temos esse poder. Nós temos o poder de influenciar positivamente e influenciar negativamente. No entanto, vamos falar da parte boa, que é influenciar positivamente. Antes da gente adentrar mais detalhes nesse assunto, eu quero contar uma história para exemplificar. Lá em 1990, em Washington, nos Estados Unidos, existia um índice de criminalidade tão grande, né? Existiam muitos assassinatos, estupros, ao ponto da cidade ser considerada a capital mais criminosa do mundo. Sim, é estranho a gente saber dessa notícia nesse momento porque é bem diferente da realidade atual. Mas sim, isso ocorria e foi investido bilhões para que os índices diminuíssem e não diminuíram. Foi então que um pesquisador, né, lá, Dr. John, resolveu fazer um experimento, uma pesquisa, e convocou voluntários para fazer práticas de meditação transcendental. Sim, houveram 2.500 pessoas que resolveram participar do experimento e ao final do experimento já tinha 4.000 voluntários. Então, no final do experimento já tinha aí 4.000 pessoas praticando a meditação transcendental enquanto a cidade pegava fogo, a cidade estava lá, tomada pela criminalidade, né? Mas o que o Dr. John precisou inicialmente fazer? Comunicar para a cidade, políticos, empresários, todos os meios de comunicação que ele pôde comunicar, né, pôde passar a informação, enviou uma carta informando que eles estariam praticando meditação transcendental com esse objetivo, né, de trazer mais paz para aquela cidade, enfim, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade. Todo mundo, claro, ficou incrédulo que esse experimento daria certo e que só isso não ia diminuir de forma alguma os índices de criminalidade, já que eles já tinham tentado tantas coisas. Bom, o curioso é que ao final do experimento foi percebido que diminuiu o índice de criminalidade em 23%. Vocês imaginam que pode ter sido uma coincidência, né? Coincidência. Pode ter ocorrido, certo? Sim, só que houve também um estudo se era possível que fosse uma coincidência somente ou não. Bom, podia ter sido uma coincidência, porém, a probabilidade é que, para que fosse coincidência, seria 1 em 500 milhões. Então, a probabilidade é quase, entre aspas, impossível, para não dizer impossível. Pois bem, essas pessoas conseguiram influenciar o entorno da cidade, a cidade e os índices de criminalidade. E o que eu quero aqui trazer para vocês é que nós também temos esse poder no nosso local, no nosso ambiente. E o que eu vejo muitas vezes é as emoções, as influências negativas sim influenciarem as positivas e o contrário muitas vezes não é procedente, não acontece. Então o que eu queria era que a gente pudesse começar a observar, você enquanto um observador atento e consciente do seu momento presente, do seu ambiente, começa a se observar como você tem deixado ser influenciado negativamente e com o que você tem feito para influenciar positivamente o seu entorno, positivamente o seu ambiente. Eu preciso fazer meditação transcendental para influenciar o meu ambiente? Não. O estudo, a pesquisa, ela foi muito válida, tanto é que o pesquisador que idealizou a pesquisa, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, para vocês terem uma ideia. Então,
a pesquisa de fato é coerente. E se a gente for trazer para nossa realidade e pensar que somos observadores conscientes, a gente também pode influenciar de alguma forma o ambiente que a gente vive. Nós temos esse poder de influenciar positivamente o ambiente em que nós vivemos. Só que a gente ainda se prende a crenças limitantes, a gente ainda se prende a paradigmas que distorcem o nosso poder, que dizem que nós não somos capazes de transformar o mundo, se vocês me entendem, porque eu falo de uma maneira bem ambiciosa nesse sentido, mas eu acredito que sim, qualquer um no mundo, no planeta, pode sim ter uma ideia muito interessante que pode sim afetar o mundo inteiro. Então, quando eu falo disso, eu queria trazer para vocês que nós somos viciados a nível celular mesmo, a manter o nosso estado de ser, a manter a nossa mente como o dia anterior, como o mês passado, né? Por quê? Porque nós ficamos viciados quimicamente nas emoções, nos pensamentos e emoções que vivemos. Sim, viciados. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Nós nos viciamos quimicamente, assim, com as nossas emoções, assim como qualquer outra pessoa, né, que utiliza de substâncias ou que participa de jogos e se vicia, nós também nos viciamos nas nossas emoções. Isso também, neurociência já nos traz isso com certeza. E aí, se nós não nos conscientizarmos no nosso estado de ser, de nos conscientizarmos nos nossos pensamentos, quais são os pensamentos automáticos que eu tenho, quais são os pensamentos que estão o tempo inteiro rodando em minha mente e, obviamente, me trazendo emoções e sentimentos, transformando o meu corpo, porque isso também, nossos pensamentos afetam nossa química, né, cerebral e, consequentemente, nosso corpo. Então, se eu não tenho consciência dos pensamentos que geram emoções em mim, eu vou continuar e repetir tudo o que os meus pensamentos e emoções trazem diariamente para mim e não vou mudar nunca. Eu não vou afetar e não vou transformar o mundo em que eu me encontro. Então, o que eu quero aqui é deixar para você que sim, seus pensamentos são poderosos, suas emoções são poderosas. Pensamento gera emoção e emoção gera geração. Então, a partir de hoje, se conscientize. Quais os pensamentos estão repetidos, quais emoções eu tenho sentido a partir desses pensamentos e o que eu quero mudar em mim a partir desses pensamentos e emoções que eu sinto, para que eu possa, sim, gerar novas emoções e novos pensamentos para que eu possa influenciar o meu ambiente e o meu entorno, tá? Era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para você. Um grande beijo e fique em paz.